Você votou em um homem que prometeu gasolina barata, o fim das guerras e o retorno à vida normal. Já se passou 1 ano e meio e a gasolina custa mais de US$ 4 em média no país, ou seja, US$ 1 a mais do que antes. A América está em guerra, a inflação atingiu o maior nível em 3 anos e acaba de chegar a 4% ao ano. E toda noite a televisão explica para você que o culpado por isso é justamente aquela pessoa em quem você votou. A questão não é se isso é verdade, mas sim se isso é toda a verdade. Ou estão nos contando só parte da história novamente? Hoje vou tentar mostrar para vocês o quadro completo, do começo ao fim, e no final vocês mesmos vão decidir o que realmente está acontecendo. Então a chamada parte 1, como Trump chegou ao poder e o que ele prometeu. Novembro de 24, Donald Trump retorna à Casa Branca com um dos mandatos mais convincentes das últimas décadas. Quase 80 milhões de votos. Não porque os americanos de repente passaram a gostar do caráter dele. Não porque eles gostam do Twitter dele, ou do estilo dele. Eles votaram por coisas concretas. A primeira é a economia. Gasolina a $2. Alimentos a preços normais. O fim do inferno inflacionário em que o país passou 3 anos sob o Biden. A segunda é a fronteira. Chega de imigração ilegal. Migração, certo? Isso não era uma exigência marginal. Essa pesquisa mostrou que a maioria dos americanos, incluindo os latinos, apoiava o fechamento das fronteiras. As pessoas estão cansadas do caos, das cidades sobrecarregadas de imigrantes, da sensação de que as leis não funcionam da mesma forma para todos. Terceiro, nada de novas guerras. Vou acabar com elas, não iniciar outras, foi o que ele disse. E as pessoas acreditavam. Porque no primeiro mandato ele realmente não começou nenhuma. Esse era o contrato, assinado nas urnas em todo o país. E então, em seguida, imigração. Imigração. Como a mídia, na verdade, inverteu a imagem. Nos primeiros meses do segundo mandato, Trump começa a cumprir as promessas sobre a fronteira. Deportações. Batidas policiais. Detenção de imigrantes ilegais. E aqui acontece algo importante que precisa ser entendido. A maioria dos americanos apoiava a interrupção da migração ilegal. Isso é um fato comprovado por dezenas de pesquisas. Mas quando começou a deportação de verdade, a imagem na televisão mudou a percepção. CNN, MSNBC, CBS. Eles encontraram o que procuravam: crianças chorando. Famílias separadas perto dos ônibus escolares, mães com bebês de colo nos braços e agentes do ICE, todas as noites por 1 hora, com música. E então aconteceu o seguinte: o americano que de manhã achava que a fronteira precisava ser fechada, à noite ele olhava a tela e pensava: não, não pode ser assim. Não é engano grosseiro, mas uma questão de enquadramento. Isso é uma decisão editorial. Qual história contar? De 1 milhão de deportações, escolheram aquelas 10. Aquelas que foram escolhidas, as que pareciam mais duras, e mostrar essas repetidas vezes. A aprovação de Trump sobre imigração começou a cair. Não porque a política mudou, mas porque a imagem mudou. Então, lição número 1. Na guerra midiática, vence quem escolhe o enquadramento. Editor. Ou então como ele é chamado em cada caso específico. Agora, a bomba iraniana, o que não te contaram. O mais importante, eu acho. É isso que explica o resto. Por que Trump, que prometeu não entrar em guerras, em fevereiro de 2026, deu ordem para ataques militares contra o Irã? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar provavelmente mais de 20 anos, ano de 2001, a Ucrânia, sob o presidente Kushma, vende um lote de mísseis balísticos para o Irã. Um fato confirmado pela inteligência americana, documentado várias vezes, em fontes abertas e nos materiais do Congresso. Mais 6 mísseis. Passaram por intermediários chineses, mas o destinatário final acabou sendo o mesmo Irã. Míssil classe X-55, alcance de até 3.000 quilômetros. Até 3.000 quilômetros. Capaz de carregar ogivas? Com peso de várias centenas de quilos, inclusive? Vou te deixar muito feliz. Nucleares. Isso não é arma de defesa. É uma arma para atacar Israel contra bases americanas, no Golfo Pérsico, contra as capitais dos aliados europeus. Muito obrigado. Então, Ucrânia e o camarada Kuchma. Agora, o segundo elemento.
O Irã enriqueceu urânio durante 20 anos, até 2025, segundo estimativas da IAEA e também da inteligência americana. Teherã acumulou quantidade suficiente de urânio altamente enriquecido para criar uma dezena, como eles escreveram, de ogivas nucleares. Estamos falando de centenas de quilos de material enriquecido a 60% ou mais. Esse já é um caminho direto para o grau militar. E o terceiro elemento. Durante vários anos, especialistas trabalharam no Irã, alguns deles com experiência nuclear pós-soviética, ou seja, alguns com experiência ucraniana, que ajudavam os engenheiros iranianos a entender as tecnologias de acoplamento de ogivas com os vetores de mísseis. Isso não é especulação. A inteligência americana já sabia disso e relatava em documentos confidenciais há anos. Junte tudo isso, vetores com alcance de 3.000 quilômetros, mais material para cargas nucleares, mais competência técnica crescente. Essa é a linha vermelha que Washington não podia permitir que Teherã cruzasse, porque exatamente Teherã, muito simples, é o único país no mundo que se levantava e se deitava, e 5 vezes por dia falava sobre isso, que assim que tivermos armas nucleares em nossas mãos, vamos atacar Israel e as bases americanas. Uau! Trump sabia disso desde o início do segundo mandato. Relatórios de inteligência, eles eram colocados na mesa dele todas as manhãs, e ele sabia, se o Irã concluísse a montagem, seria impossível pará-los. Bombardear depósitos subterrâneos a 80 a 100 metros sob a montanha Fordo não é o mesmo que atacar alvos na superfície. Mesmo as bombas anti-bunker americanas mais poderosas chegam ao limite de suas capacidades lá. Em outras palavras, ou agora ou nunca. Não era uma escolha entre guerra e paz. Era uma escolha entre uma crise controlada, hoje, e chantagem nuclear, amanhã. 28 de fevereiro de 2026, os ataques começaram. O Irã fechou o Estreito de Hormuz, e foi aí que tudo o que Trump prometeu aos eleitores começou a desmoronar diante dos olhos. Não porque ele quisesse isso, mas porque esse era o preço inevitável da decisão, que ele considerava a única possível. Se uma coisa não disparou, outra disparou, $100 ou mais. Pela primeira vez em anos. Acho que o Brent chegou a 114, se não me engano, no pico. A gasolina nos postos americanos ultrapassou $4,50 por galão, em média. Esse é o valor médio no país. Na Califórnia chegou a quase $7. A pessoa que em 2024 votou por $2, o galão ficou na bomba e pagou o dobro. A inflação, que parecia estar começando a cair, voltou a subir. Alimentos, passagens aéreas, transporte de cargas, tudo depende do combustível. E, na verdade, quase tudo depende dele. E a popularidade do Trump despencou. Chegou a 36% e na economia caiu para 29%. Mais baixo do que o Biden. Meu Deus, os piores momentos. Até entre os republicanos, 40% não aprovam. As ações de Trump contra a inflação. O homem que foi eleito com a promessa de uma vida mais barata passou a ser associado a uma guerra cara. E aqui entrou novamente a máquina da mídia. Todas as noites, em todos os principais canais, o mesmo enquadramento. Trump nos arrastou para a guerra. Trump não consegue lidar com a economia. Trump enganou os eleitores. Inflação de Trump. Guerra de Trump. Nenhuma palavra sobre o que exatamente o Irã fez durante todos esses anos. Nada sobre os mísseis comprados no início dos anos 2000. Nenhuma menção às centenas de quilos de urânio enriquecido sob a montanha ou ao que ocorreria em um ano sem ação. Só uma imagem. Trump declara guerra. Preços sobem. Vida encarece. Isso é trabalho de profissionais. Tecnicamente, tudo é verdade. Os preços realmente subiram. A guerra realmente começou durante Trump. Mas o contexto foi removido. E sem o contexto, a verdade se torna o quê? Você adivinhou? Uma mentira. Uma completa mentira. Falsidade. Eleitor independente que vê notícias por 20 minutos diários e não lê informações de inteligência. Ele vê a imagem, e a imagem fala com ele. Algo está errado. Bem, porque isso é importante para vocês, aqueles que vivem na diáspora de língua russa. E observa isso de, eu diria assim, um ponto de vista especial. Nós já vimos isso antes.
Nós vimos como funciona a narrativa, quando os fatos são substituídos por imagens. Nós sabemos bem qual é o cheiro desse método. É exatamente por isso. O que vai começar em 19 de junho terá um significado especial para nós, porque agora algo está mudando, e de forma fundamental. E é sobre isso que falaremos a seguir. 19 de junho? Eu a chamaria de ponto de virada. Ainda não é uma reviravolta, é uma virada. Então, Genebra, a assinatura do memorando entre os Estados Unidos e o Irã. Espero que aconteça, mas ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer. Agora estamos no dia 17, faltam mais 2 dias. A partir deste momento, Trump vai ao microfone e diz o quê? A mídia não vai conseguir ignorar, por mais que tentem. Trump vai dizer. Bem, naturalmente não estou colocando minhas palavras na boca dele, mas a essência será a seguinte: eu não coloquei vocês em uma guerra longa. Eu fiz o que deveria fazer. Porque qualquer presidente responsável pela segurança do seu país é obrigado a protegê-lo. O Irã estava a poucos passos de conseguir armas nucleares. Eles tinham os vetores, mísseis comprados. Comprados há 20 anos, eles tinham o material. Eles tinham especialistas. Nós paramos isso. Em 38 dias de combates. 100 tropas terrestres, 100 milhares de mortos. A guerra acabou. E então, o mais importante, para cada americano. De pé na fila do posto de gasolina, o Estreito de Hormuz está sendo reaberto, o petróleo vai fluir, os contratos futuros já estão caindo. 6 semanas, você vai ver isso no seu posto de gasolina. Isso não é apenas uma declaração política, não é só uma declaração política, é uma promessa que o mercado começará a cumprir imediatamente. E o petróleo já está caindo, certo? Hoje. Então, aqui está o chamado leve. $77 nos contratos futuros. $77 por futuros, senhoras e senhores, um mês atrás. Quanto era? 95. Para o outono, com o estreito aberto, os analistas preveem de 65 a 70. No outono, gasolina de 3,20 a 3,50 por galão gasolina em vez de mais de 4. A inflação de 4 para 2, 2,5% inflação, no máximo 3. Isso não é mágica. Isso é a física do mercado, claro, né? Petróleo, transporte, comida e vida baratos. É isso, comida barata. Votaram em novembro de 2024. As pessoas precisam de tempo para sentir isso. As pessoas, mais ou menos, 6 a 8 semanas antes das eleições. E faltam 5 meses para nós. Senhores, eu já disse provavelmente muitas vezes, senhores, que de acordo com todos os calendários eleitorais e outros, para Trump e os republicanos vencerem em novembro, é necessário acabar com a guerra e começar tudo aquilo de que vamos falar agora, começar não mais tarde do que o final de maio, início de junho. E depois, em algum momento, eu disse, o mais tardar, 15 de junho. E, senhores, foi isso que fizemos. Chegamos no último momento possível. Espero que tenhamos chegado. O dia 19 ainda pode ser, mas vamos considerar que chegamos. E o que vai começar então no dia 19? Em primeiro lugar, vão começar a expor uma enorme quantidade de roupa suja. Agora vou explicar. A economia é só a primeira frente. Paralelamente, começa o que os cientistas políticos chamam de mudança de paradigma informacional. Em bom português. Simples. Estão dizendo a verdade sobre o que foi silenciado por anos. Casos que antes ficavam engavetados nos arquivos do Ministério da Justiça começam a andar. E não estamos falando de pequenas coisas. Esquemas, falsificações de resultados de votação em várias cidades-chave. E com documentos com testemunhas com rastros digitais. Casos de suborno, propinas na distribuição de contratos federais, nos quais aparecem nomes de congressistas democratas. Pouco, histórias de bilhões de dólares que passaram pela USAID e outras agências para organizações afiliadas a doadores políticos, ou seja, para os democratas. De novo, tudo no mesmo bolso. Para os democratas, dinheiro dos contribuintes, transformados em dinheiro para o Partido Democrata. Isso se chama capital político, no caso financeiro. Em conexão com uma série de legisladores ligados a lobistas estrangeiros que atuavam em favor de vocês acham que é dos nossos amigos próximos? Não. Pequim e Teherã. Isso não é teoria da conspiração. São casos criminais com nomes específicos, datas e valores. A diferença entre uma versão e um fato é muito simples.
Prisão ou acusação formal. Aqui aparece um personagem que ninguém esperava. Hunter Biden, o homem que o próprio pai, ao que tudo indica, considerava o elo mais fraco. Hunter, que foi condenado, perdoado e que agora está magoado, ou seja, ressentido com todos. Ou seja, por causa de uma pessoa, de um pai, que foi sacrificado por causa da política. Ou seja, Lenin pelo irmão, né? E esse pelo pai. Ele não é um herói, não é um justo. Ele mesmo participou dos esquemas que ele próprio descreve. Mas é justamente por isso que acreditam nele onde não acreditariam em um estranho. Ele conhece o sistema por dentro. Ele cita nomes e, vindo dele, isso importa. Há documentos, cartas, conversas e registros financeiros. Meu partido. Eu disse, Hunter Biden, esse grupo de pessoas, são palavras dele, que aprenderam a falar bonito sobre o povo e, ao mesmo tempo, roubar. Do mesmo povo? Essa é a essência do depoimento dele, de forma rude, sem diplomacia. Mas todo mundo entende. Tudo isso teria um efeito limitado se o cenário da mídia não estivesse mudando, mas ele está mudando. Há um ano eles poderiam ter abafado isso, porque na verdade até a verdade mais convincente precisa de um canal de divulgação. Se for uma verdade incrível, mas ninguém sabe, então ninguém sabe. O panorama da mídia dos Estados Unidos mudou radicalmente nos últimos meses. A CNN, o canal que durante uma década foi o principal instrumento de formação da narrativa de esquerda, está passando para um novo proprietário. No comando do departamento editorial está Bari Weiss, uma jornalista que saiu do New York Times justamente porque lá não era possível dizer a verdade. Ela já está no comando da CBS também. Isso não é apenas uma mudança de pessoal, isso é uma revolução de verdade. Quer dizer, uma revolução editorial. A Newsmax já não é mais um canal original para a ultradireita. Esse público cresceu a números comparáveis aos da Fox. E a Fox também está tentando reconquistar a confiança do público conservador, perdida depois de 2020. Mas talvez o mais importante não seja a televisão. É a blogosfera, é o YouTube, é o Subtrack, é o X. São centenas de autores em russo, em inglês, em espanhol, com uma audiência de 1 milhão, 2, 5 milhões de pessoas. Pessoas que não dependem de anunciantes. Que não precisam aprovar o material com o departamento jurídico, que simplesmente falam o que vem. Foram exatamente eles que se tornaram a nova imprensa da América. São exatamente eles que não vão deixar o que está acontecendo ser silenciado. Isso significa o seguinte: pela primeira vez em muitos anos, a história de corrupção e democracia de um partido político chegará àquela parte do público que nunca tinha ouvido falar dela antes. Vivemos perto de pessoas que desconhecem tudo o que sabemos delas há anos. Elas nem suspeitam. Quando comentamos algo, respondem: "Do que você está falando? Isso é absurdo. Vocês só inventaram isso porque nunca apareceu na tela da televisão." Porque eles assistiam a CNN. Para quem achava que todos os políticos eram iguais, agora verão nomes e valores concretos. Talvez sejam iguais, mas uns roubam e outros não. Talvez esses foram pegos, e aqueles não, mas esses já foram pegos. Agora vamos chamar isso de aritmética de novembro. O que isso significa para as eleições de novembro? A aprovação do Trump agora está em 37. Bem, 37 ou 40? Um bom 40? Isso é criticamente baixo para um presidente cujo partido controla as duas casas do Congresso. Historicamente, esse índice significa a perda de 20 a 35 cadeiras na Câmara dos Representantes. Mas a história não é linear. A coincidência de vários fatores pode mudar a equação. Bem, o primeiro fator é a economia, certo? Se em outubro a gasolina custa 3,5 dólares em vez de 4,5, isso não é estatística. É algo que a pessoa sente toda vez que vai ao posto de gasolina. E ele vai lá uma vez por semana. Faltam 5 meses para as eleições, ou seja, 20 lembretes. Mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Ele pensa, algo está mudando. Vocês estão indo na direção certa, camaradas. O segundo fator é o fim da guerra. Os americanos são pragmáticos. Eles não exigem desfiles de vitória. Eles querem que seus filhos não morram em países estrangeiros. Se a guerra termina e não houve grandes perdas sem ocupação, isso conta para eles.
O terceiro fator são os casos de corrupção. Nem todos os americanos acompanham os detalhes, mas o efeito é diferente. Basta para criar a sensação. Eles também não têm as mãos limpas. Isso neutraliza o principal argumento dos democratas. Nós somos moralmente superiores. Um segundo, que moral, que nada, vocês são ladrões. O quarto fator, que acabou sendo crítico, chama-se mídia. Quando a CNN deixa de ser a monopolista da narrativa de esquerda, passando em cada posto de gasolina, em cada café, em cada sapataria, em cada aeroporto, em todo lugar, era a CNN. A equação muda. O eleitor independente, que recebe informações de 5 fontes em vez de uma, pensa de forma diferente. O resultado acumulado ao implementar todos os 4 fatores. Os republicanos, em vez das perdas esperadas de 20 a 30 cadeiras na Câmara, ou mantêm a maioria, ou perdem no máximo 5 a 10 cadeiras. No Senado, eles devem fortalecer suas posições. Isso é sobrevivência, não triunfo. Mas na política, sobreviver em eleições de meio de mandato já é vitória. Nós, a diáspora de língua russa, mesmo que falemos inglês muito bem, olhamos para esses acontecimentos de um ponto de vista um pouco diferente. Você percebeu isso, tenho certeza, não é? Nós sabemos o que é propaganda estatal. Sabemos como soa a mídia quando ela serve ao poder e não aos cidadãos. Sabemos ler nas entrelinhas. Essa era a nossa especialidade, não era? Ler na Pravda. Na Pravda não havia verdade, no Izvestia não havia notícias. Por isso percebemos o que parte dos americanos não vê, pois cresceram em um país de imprensa livre. Eles acreditavam nela, continuaram acreditando nela, assistiam apenas a CNN. Mas eu não acredito nisso na CNN, e eles acreditavam na CNN. Mas nós vemos a escolha do enquadramento, vemos o contexto removido, vemos como a mesma história pode ser contada de 2 maneiras completamente diferentes, e ambas as vezes será verdade. E aí, isso não é mentira? Tudo é verdade, só que mostram só metade. Mas a gente vê mais alguma coisa. A gente vê que nos Estados Unidos, diferente dos países de onde muitos de nós viemos, o sistema funciona. Os tribunais bloqueiam as decisões do presidente. A gente pode não gostar nada disso, mas eles bloqueiam. Ou seja, eles podem fazer isso. A imprensa muda de donos, mas não é fechada. Ou seja, espere um pouco, isso também é possível. A oposição existe, as eleições são realizadas. Senhores, este é um sistema imperfeito. É uma democracia barulhenta, suja, cara e muitas vezes ofensiva. Mas é um sistema. E em 5 meses, esse sistema dará seu veredito novamente. Quero terminar não com uma previsão, mas com uma observação. Toda vez que parece que tudo está quebrado, que a mídia mente, que os políticos roubam, que os eleitores não percebem, a história dá uma virada totalmente inesperada. A CNN muda sua equipe editorial. Hunter Biden abre sua... Desculpe, eu preciso dizer isso, boca suja. O petróleo está caindo, a guerra está acabando. Um blogueiro com um notebook ganha 1 milhão de seguidores. E diz aquilo que um grande canal tem medo de dizer. E depois repete isso de novo, dizendo: pessoal, prestem atenção. Sim, olha o que eu disse. A informação é como bem, água. Sempre encontra um caminho. Sempre. E as pessoas, especialmente aquelas que sabem o que é viver sem liberdade, sabem valorizar a verdade. Quando a ouvem, claro, porque nós ficamos alguns anos aqui sem ouvir verdade nenhuma. 5 meses não é tão pouco quanto parece. É uma verdadeira eternidade política. E nesses 5 meses, muita coisa vai mudar. Eu não sei exatamente como vão terminar as eleições de novembro. Ninguém sabe. Mas eu sei de uma coisa. Em um país onde a lei funciona, onde a imprensa pode mudar, onde uma pessoa com documentos é capaz de mudar a narrativa, a verdade sempre tem uma chance. E isso já é enorme. Em russo diríamos, não é pouco. Se este canal, senhoras e senhores, foi útil para vocês, então inscrevam-se no canal. Nosso canal principal, que se chama, como ele se chama, Leon Weinstein US, certo? Escrito junto como uma palavra só. E inscrevam-se também no Roteiro para a Liberdade. Com isso encerramos e obrigado por assistirem. Até breve.